Olá, caro aluno! Olá, pessoal! Estou aqui para falar do desafio olímpico. E aí, fizeram? Quem fez? Eu estou como um monólogo, falando sozinho, porque ninguém respondeu, ninguém falou nada, ninguém disse que fez, ninguém colocou dúvidas. Acredito que todos fizeram e tiveram resultados. Se ninguém falou nada, ou pior, ninguém quis fazer o desafio. Acharam complicado? Difícil? Pois olha, vocês estão se preparando para serem programadores. Nós, como programadores, temos que estar acostumados a desafios. Lembro que quando eu falava de desafios deste tipo para meus alunos presenciais, professor, isso aí tem uma semana para fazer. Geralmente era um exercício para uma manhã. E este que eu apresentei para vocês é um desafio que é um trabalho para ser feito em 1, 2 horas e estar pronto. Então, muito cuidado. Você tem que começar a se acostumar. As vagas de emprego e de trabalho para a TI, o desenvolvimento de sistemas, seja ele em qualquer linguagem, estão francamente abertos. Por quê? Porque tem pouca gente qualificada. Mas o que é ser qualificado? Ter um canudo de um curso técnico? De uma faculdade? Nenhum dos dois. Você precisa saber fazer. Quando você vai se candidatar a um trabalho, seja ele como freelance, seja ele como para o cargo de uma empresa, como programador, você terá que mostrar que sabe fazer. E aí você tem que mostrar que sabe. Mas como é que nós vamos aprender a fazer? Fazendo. Você precisa fazer. Você precisa fazer. Então você que está me ouvindo nesse instante, não é uma carraspana, não estou puxando a orelha, estou apenas alertando enquanto há tempo. Você precisa treinar a programação. Eu entrei na Olimpíada Brasileira de Informática, peguei um exercício até para instigar a curiosidade de você, para que você possa ir lá e ver outros exercícios. Fazer outros exercícios. Este tinha o intuito de provocar, de fazer com que você pesquisasse, porque tem coisas ali que não foram vistas ainda, que eu não falei. Mas vai dar para você a ideia de como fazer. Por onde começa? Qual é a primeira coisa a fazer quando nos deparamos com um programa desse tipo? Com o raciocínio lógico. Pensar. Quais os elementos de entrada do programa? O que o programa tem que ler? Geralmente vai ler do teclado. Depois que ele leu, quais são os cálculos que devem ser feitos? Qual é o processamento? E aí então, por fim, o que vai ser apresentado, qual é a saída de dados. Então é isto que nós vamos fazer neste desafio olímpico. As Olimpíadas estão terminando nesta semana, mas nós vamos levar mais tempo, porque o objetivo principal deste desafio olímpico que eu propus para você, meu aluno, para vocês que me assistem pelo meu canal do YouTube ou qualquer rede social que esteja me assistindo, o objetivo é dar a vocês um exemplo, uma forma de ver como é que nós trabalhamos como programadores. Você quer ser um programador? Então acostume-se. Vem comigo e vamos ao infinito e além! Muito bem, alunos! Estamos aqui no Google e vamos para a Olimpíada Brasileira de Informática. Vamos procurar o enunciado do programa. Temos aqui Olimpíada Brasileira de Informática, que é da Unicamp. Vamos para Pratique, modalidade de programação, nível 1.
E pelo que eu me lembro, era de 2010 a conta de água. Aqui está o enunciado deste programa a ser realizado ali. Vamos restaurar aqui porque eu preciso do bloco de notas para dar uma olhadinha e escrever algumas coisas. Conta de água. Vamos ver se eu consigo deixar aqui. Isto... Pronto, aqui está. Vamos ao bloco de notas aqui do lado. Nós temos que, quando nos deparamos com um exercício complexo como este da conta de água, nós temos que expressar os nossos raciocínios de uma forma que a gente possa trabalhar ou saber o que fazer. E nós costumamos usar, para representar o nosso raciocínio lógico, o português estruturado. É uma forma de representar o nosso raciocínio lógico através da língua portuguesa. Não estarei escrevendo ainda em uma linguagem qualquer, apenas estruturando as minhas informações. Temos que ler o enunciado e quando nós estamos lendo o enunciado, nós temos que buscar, geralmente, as informações de entrada de dados, ou seja, o que é que nós temos que ler. Nós vamos praticamente responder esta pergunta: o que temos que ler? Geralmente vamos ler do teclado. Nestes programas iniciais que se apresentam, nós vamos fazer a entrada de dados a partir do teclado. Então eu estou pensando, ainda não cheguei no português estruturado, e eu estou pensando, ao ler o enunciado, o que é que nós temos que ler. É uma pergunta que nós temos que fazer. Depois que a gente respondeu estas perguntas, nós vamos passar para o processamento de dados. O processamento de dados, na grande maioria das vezes, é um cálculo, ou seja, o que temos que calcular. Geralmente é isso que nós vamos fazer. Então nós temos que nos perguntar: fiz a entrada de dados, o que eu tenho que calcular? Aí eu vou processar, fazer o processamento, trabalhar dentro do programa para obter um resultado final. E aí, no fim, qual é a saída de dados? Quais as informações nós temos que passar? Geralmente nós vamos mostrar na tela. O que temos que mostrar? Geralmente vai ser na tela do computador. Estas são as 3 perguntas básicas que você deve se fazer antes de começar a fazer qualquer coisa. Leia o enunciado e procure identificar estas perguntas ali. Então vamos ao enunciado do programa. Conta de água. A empresa local de abastecimento de água, a Saneamento Básico da Cidade, SBC, está promovendo uma campanha de conservação de água, distribuindo cartilhas e promovendo ações, demonstrando a importância da água para a vida e para o meio ambiente. Para incentivar mais ainda a economia de água, a SBC alterou os preços do seu fornecimento, de forma que, proporcionalmente, aqueles clientes que consumirem menos água paguem menos pelo metro cúbico. Todo cliente paga mensalmente uma assinatura de R$ 7,00, que inclui uma franquia de 10 metros cúbicos de água. Isto é, para qualquer consumo entre 0 e 10 metros cúbicos, o consumidor paga a mesma quantia de reais, 7. Note que o valor da assinatura deve ser pago mesmo que o consumidor não tenha consumido água. Acima de 10 metros cúbicos, cada metro cúbico subsequente tem um valor diferente, dependendo da faixa de consumo. A SBC cobra apenas por quantidades inteiras de metros cúbicos. Ele está dizendo que vamos trabalhar com números inteiros. E aí ele apresenta a tabela abaixo, que especifica o preço por metro cúbico para cada faixa de consumo. Então nós vamos ter que ler, vamos ver esta pergunta, nós vamos ter que ler o consumo. Quanto é que foi consumido? Quanto que o usuário consumiu? Esta é a informação que eu tenho que ler. Assim, por exemplo, se o consumo for de 120 metros cúbicos, ele tem R$ 7,00. Bom, ele está dando um exemplo, vamos ver a tarefa. Escreva um programa que, dado o consumo, aqui está, dado o consumo, já tinha até verificado isto. Calcular o valor da conta daquela residência. Então, nós temos que ler o consumo, nós temos que calcular
calcular. O que é que nós vamos calcular? Calcular. É o valor, né? Calcular o valor da conta. O valor, né? Vamos colocar só valor da conta. Muito bem, é isto que eu tenho que calcular. Entrada, uma única linha de entrada, um número inteiro, N, indicando o consumo da residência em metros cúbicos. Ele está dando uma faixa de consumo. Seu programa deve imprimir em uma única linha o valor da conta daquela residência. Muito bem. Temos aqui o valor da conta, ele vai mostrar. Então, mostrar. O que ele quer mostrar? Mostrar valor da conta. Nós vamos ler o consumo, calcular o valor da conta e mostrar o valor da conta. Ele até mostra alguns exemplos. Se ele entrou com um valor 8, ele vai mostrar a saída 7, que é o valor a pagar. Se ele entrou com 14, ele vai mostrar que é 11 o valor a pagar. Se ele entrou com 42, vai mostrar 51. Baseado nesta tabela de consumo que ele tem aqui. E aqui está um exemplo. Eu até tinha no vídeo passado pedido para vocês usarem como faixa, não o 103. Ou seja, o número que eu vou ler tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 103. Eu pedi para vocês fazerem até 120 para que a gente pudesse também colocar este exemplo que está aqui. Porque se ele gastou 120 metros cúbicos, ele paga R$ 7,00 de conta básica, R$ 20,00 de 11 a 30 metros cúbicos, porque ele tem esta faixa de pagamento aqui. R$ 140,00 de consumo se ele está na faixa de 31 a 100 e R$ 100,00 pelo consumo de 101 a 120. Então aqui está o restante que ele tem lá. A princípio, então, nós temos que ler estas informações apenas pensando, usando o cérebro. Pode ser que não seja isso. Pode ser que a gente tenha que mudar. Mas, pelo que eu percebi, é estas informações que eu tenho ali. Tenho que prever a tabela que até 10 metros cúbicos, ele vai pagar, né, a franquia, que é R$ 7,00. Ele vai pagar a franquia. Isso aqui é uma informação. De 11 a 30 metros cúbicos, ele vai pagar R$1 a mais, né? R$1 a mais por este valor, né? De 31 a 100 metros cúbicos, ele vai pagar R$2 a mais por esta quantia. E de 101 em diante, ele vai pagar R$5. Muito bem, vamos ter que ver esta tabela. Então estas são as informações que eu captei. Ele tem um exemplo ali, e aí nós podemos nos basear por este exemplo. Talvez seja o primeiro teste para fazer no exemplo. Ok? Vamos pensar mais um pouco, analise, veja, e em seguida já estaremos vendo aí este português estruturado, que para muitos é novidade. Eu posso representar um programa em português estruturado ou ainda através de fluxograma. Hoje, como é mais fácil nós escrevermos num bloco de notas, por exemplo, nós costumamos usar o português estruturado. Certo? No vídeo seguinte, eu vou analisar o português estruturado. Nos vemos no vídeo seguinte.